E aí, rapaziada, eu decidi gravar um vídeo para vocês hoje sobre como foi meu processo de graduação em análise e desenvolvimento de sistemas aqui em Sorocaba, na FATEC de Sorocaba. E é um conteúdo que eu estava pensando já em gravar há algum tempo e hoje eu decidi realmente gravar, então vamos lá, vou contar para vocês como foi as experiências que eu tive lá, os projetos que eu participei, as matérias que eu tive e como foi essa minha experiência de graduação na FATEC de Sorocaba. Mano, eu comecei em 2021, tá ligado? Eu tinha acabado de sair da ETEC de Sorocaba, da Rubens de Faria, onde eu fazia mecatrônica, e eu tava um pouco perdido, eu não sabia o que eu queria fazer ainda, qual área técnica que eu ia seguir no mercado. E acabou aparecendo a oportunidade de eu fazer análise e desenvolvimento de sistemas lá na FATEC de Sorocaba. E eu lembro que na época a gente estava no Covid ainda, então eu começo em 2021, só que o meu primeiro semestre ele é todo online por causa ainda da pandemia, a gente estava voltando desse processo, né? Tava saindo desse processo. Então, eu acabei decidindo fazer análise de desenvolvimento de sistemas lá na FATEC Sorocaba e foi um processo bem interessante, assim, sabe? Hoje eu terminei já hoje, mas é algo que eu sinto muita saudade ainda do processo, de estar vivendo lá o dia a dia da faculdade, de estar conversando sempre com os professores. Então, é algo que eu realmente sinto saudade do meu dia a dia, da minha rotina de processo de graduação. Eu tenho quase certeza de que quem já viveu esse processo de graduação também sente saudade disso. É algo bem comum, inclusive. Bom, mas vamos lá. Basicamente, no primeiro semestre eu estava tendo meus primeiros contatos ali ainda com programação, então eu tive matérias como lógica de programação, matemática aplicada à computação e pensamento computacional. Essas foram algumas das principais matérias que eu tive no meu primeiro semestre, e é bem normal que você tenha esse tipo de matéria em cursos relacionados à computação, porque é as matérias que realmente vão te introduzir a esse mundo de computação, então são cursos bem padronizados, eu diria até. Nesse primeiro semestre eu lembro ainda que eu comecei ele, a gente não foi totalmente presencial, apesar do meu curso ser presencial, mas ao longo dele a gente foi voltando devido a esse processo que estava acontecendo, né, de adaptação da volta da pandemia. E aí já no segundo semestre a gente já teve algumas matérias mais complexas. Eu lembro que o pessoal da FATEC Sorocaba falava que o segundo semestre da FATEC lá era o semestre de espanta curioso, porque tipo a galera entrava e aí ficava o primeiro semestre, eles meio que ficavam ali, a grande maioria passava nas matérias, etc. Só que o segundo semestre já era muito mais complexo devido à densidade de matérias, as matérias serem muito mais técnicas realmente. Então a galera tinha essa dificuldade de adaptação e o pessoal, eu lembro que o pessoal na FATEC falava isso. Falava que o segundo semestre era o espanta curioso, que uma grande parcela da galera saía já no segundo semestre. O que foi se confirmar realmente lá no final do curso, porque primeiro dia de aula meu online a gente tinha 45 pessoas online. E no final do curso a gente terminou com 15 ou 17 pessoas se formando da minha sala, por exemplo. Então, grande gente saiu e a grande maioria saiu tudo de segundo ou terceiro semestre, mais ou menos. Então, foi um semestre bem complicado para mim, que não tinha ainda trabalhado na área. Eu lembro que tinha alguns colegas que já trabalhavam na área, etc. Mas era o meu primeiro contato com aquele mundo de computação. Então, para mim foi bem complicado, me adaptar com as matérias de programação, linguagem C, por exemplo, ter os meus primeiros contatos ali com JavaScript, aí ter contato muito mais com a engenharia de software, você analisar requisitos, criar casos de uso, etc., foi bem difícil, na verdade, me adaptar a essas matérias. Tem matérias como cálculo, por exemplo, laboratório de hardware e sistemas operacionais, que a gente aprendia Linux, etc. Então, foi bem complexo, assim, primeiro, por causa da densidade das matérias, e segundo, por ser o meu primeiro contato. Então, é muito pouco tempo, repare, para você se adaptar às diversas matérias que você tem. Isso aqui que eu estou só trazendo é as principais, que eu me lembro, assim, de cabeça, que eu tive no segundo semestre da FATEC. Então, foi um processo realmente interessante, cara. Você ter que lidar ali no dia a dia, com semanas de prova, etc. Sem sombra de dúvidas, para mim foi o semestre mais desafiador. O mais desafiador de muito longe, assim, de todos os outros que eu tive, foi o mais desafiador. E aí, mano, no terceiro semestre é um semestre também que foi bem complicado, eu me lembro na época. Primeiro porque eu tava vindo um pouco traumatizado já do segundo, e aí eu tava no terceiro, e aí, tipo, já é meio que a metade do curso, porque são 6 semestres, e uma galera saiu também nesse processo todo.
de passar o primeiro, a galera meio que passou, aí o segundo já saiu uma galera, e no terceiro, tipo, já tinha uma galera saindo também. E, tipo assim, o terceiro ele meio que era consequência do segundo. Por quê? Porque normalmente as matérias evoluíam. Então, se você tinha os sistemas operacionais um, você ia ter os sistemas operacionais 2. Se você tinha linguagem de programação em C antes, aí depois você ia ter estrutura de dados. E aí você tinha que continuar o projeto de engenharia de software. Então, repare, era uma continuação do segundo semestre. Então, a galera que ficou e mandou bem no segundo semestre acabou se dando bem no terceiro também. E foi um processo bem complexo, assim, para mim. Eu lembro que eu tinha, acho que era Java no terceiro semestre. Eu não me recordo ao certo, mas eu acho que essas eram, sem dúvida, as principais matérias. Era um banco de dados com Oracle, banco de dados relacional, né? Com Oracle, Java, com ligação... o nome da matéria, na verdade, é programação orientada a objetos. Só que a gente utilizava Java, então a galera falava que era Java, a gente tinha matéria de Java. Aí a gente já tinha estrutura de dados em C, que é uma matéria complexa, sem sombra de dúvidas, uma das matérias que mais reprova no curso de ADS na FATEC. Eu, inclusive, reprovei na época, eu tive bastante dificuldade em lidar com os conceitos, são conceitos muito profundos, né? Então, você ter que entender tudo isso num semestre é bem complicado, né? Então, você tem que entender listas encadeadas, listas duplamente encadeadas, filas, pilhas, árvores binárias, heaps, algoritmos de busca e ordenação, e aí você tem que assimilar todo esse conteúdo de uma forma teórica e posteriormente colocar em prática no código. Não é simples, não é simples, não é uma matéria trivial. Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Eu fui das pessoas que tive mais dificuldade com essa matéria. Mas acabei passando depois, estudei mais e mais, acabei passando. Hoje eu diria até que eu tenho uma certa facilidade com os conceitos. Mas eu me lembro que na época foi muito complexo, muito complexo para mim. Eu tinha bastante dificuldade, principalmente com os conceitos de ponteiro lá na linguagem C. Que na verdade não é da linguagem C especificamente, mas o como você fazia para lidar com aquilo manualmente, né? Então, para mim era complexo, era bem complexo. Eu levei bastante tempo para me adaptar, tive que ler alguns livros, tive que me dedicar fora do horário das aulas, porque eu tive realmente bastante dificuldade com essa estrutura de dados aqui. Não é uma matéria trivial. Eu acho que a grande maioria das pessoas também acha que não é trivial e acaba tendo uma certa facilidade, alguns até uma dificuldade, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que a grande maioria das pessoas acreditam também que não é uma matéria trivial. E aí já, tipo, no quarto semestre, mano, eu tive também algumas matérias relacionadas ao terceiro semestre, mas já eram algumas matérias assim voltadas para gestão, porque meio que a gente já tava caminhando pro final do curso, tá ligado? Então, eu tive laboratório de banco de dados, que foi uma matéria que teve continuação, né, do terceiro. Então, no terceiro você tem banco de dados com Oracle. E aí você aprende a fazer os comandos mais simples do Oracle, de banco de dados mesmo. Então você vai ter conceitos ali de DML e DDL, basicamente. E aí já no quarto semestre você já entra num processo mais aprofundado de banco de dados, que você vai ter que mexer com índices, vai ter que criar visões, triggers, procedures, vai ter que entender alguma coisa ali relacionada ao sistema do SGBD propriamente. Então, como funcionam as queries por trás do SGBD, otimização do SGBD, ou como ele funciona realmente por trás dos panos ali, então já é uma matéria muito mais densa também. Curiosamente, eu vejo que lá no curso de ADS tem muita gente que prefere estrutura de dados do que laboratório de banco de dados, por exemplo. Eu já fui da galera que preferia o laboratório de banco de dados. Eu me adaptei muito mais à matéria, me senti muito mais confortável do que com estrutura de dados, por exemplo. Apesar de ser bem dividido nesse sentido. Tipo, tem gente que acha que a estrutura de dados é mais difícil, e tem gente que acha que laboratório de banco de dados é mais difícil. Eu fui mais da galera que achava que estrutura de dados era muito mais difícil do que laboratório de banco de dados. Eu acabei me dando melhor com laboratório de banco de dados. Aí depois tive redes de computadores, que é uma matéria importantíssima aí, que vai te introduzir aos conceitos de redes lá, os protocolos TCP/IP, etc. Como funciona uma rede de computadores, os tipos de transmissão de arquivos, etc. Um conteúdo bem interessante também. Eu lembro que eu tinha um pouco de dificuldade também por ser algo novo, mas quando eu tive muito mais prática com os conceitos de rede de computadores quando eu vim ao mercado, né? Então,
quando eu entrei no mercado de trabalho, realmente eu percebi o quão importante era e digo mais, eu acho que eu até aprendi muito mais no mercado do que propriamente na faculdade. Apesar de na faculdade achar as aulas interessantes. Eu gostava das aulas, de algumas aulas pontuais lá, quando se falava, por exemplo, de protocolo TCP/IP, etc. Mas eu confesso que aprendi muito mais quando vinha mercado mesmo, ali colocando a mão na massa mesmo, tipo, mexendo com switch, mexendo com estrutura de redes mesmo. Mas é uma matéria super importante, também como a gestão de projetos, né? Tipo, eu lembro que a gente tinha essa matéria e por natureza já é uma matéria mais teórica mesmo, mas me chamou muita atenção porque você já entra naquele papo de metodologia ágil, você já entra em como fazer a gestão de projetos ali, etc. Eu gostava muito do professor que dava essa matéria, eu tinha uma afinidade muito grande com ele, então foi uma matéria que me chamou bastante atenção também. Eu realmente gostava dessa matéria, junto com algumas outras que você já tinha lá no quarto semestre. Eu me lembro ainda que nessa transição do terceiro para o quarto semestre, eu fui atrás de fazer um programa de aprendizagem de mês de férias. Era programa de férias o nome, na verdade, numa multinacional muito grande que tem aqui em Sorocaba, numa montadora. E foi bem interessante, assim, sabe? Porque eu passei passei um mês, exato um mês das minhas férias é, lá dentro do laboratório deles de pesquisa e desenvolvimento, então você aprende muita coisa, assim, sabe? E foi bem interessante, porque eu fiz todo um processo seletivo, acabou que era um programa de férias que não era remunerado, então eu lembro que na época, tipo, eu acordava 4 e pouco da manhã para entrar, acho que às 7 lá, e ficar o dia inteiro. Era como se fosse um trabalho mesmo, na verdade, no final do dia, mas você tava lá para aprender. E eu me diverti, na época eu fiz com um amigo muito próximo meu da faculdade, e foi bem divertido, assim, sabe? Foi uma das experiências mais legais, sem sombra de dúvidas, que eu tive lá na faculdade, e que eu vejo hoje que me agregou bastante, assim, também, sabe? E aí, no quarto semestre, mano, eu também tive a matéria de segurança da informação. Assim, eu confesso que na época eu ficava um pouco perdido com os conceitos de segurança da informação. E hoje também eu vejo que eu não tenho um conhecimento muito grande, sabe, em segurança da informação. Óbvio que você lida, assim, com os principais conceitos de segurança da informação, etc., todos os dias, com aquilo que é mais básico, realmente. E acho que isso é um consenso para todo mundo. Só que quando você começa a aprofundar demais em termos de segurança da informação, eu acho que pouquíssima gente domina e pouquíssima gente sabe realmente o que está falando, mesmo hoje em dia. Então é realmente interessante como essa matéria funciona por baixo dos panos. Era uma matéria que me chamava muita atenção, mas confesso que eu não consegui me aprofundar tanto nela. Por causa que eu tinha outras matérias, porque eu me interessava mais por outras matérias, e que é um processo normal, assim, sabe? De quando você está na graduação. Às vezes você tem afinidade com uma matéria, às vezes você tem afinidade com outra. Às vezes você acaba se dedicando muito mais a uma do que a outra, mas era uma matéria que chamava minha atenção, apesar de não ser um grande entendedor de como funciona a segurança da informação realmente. E já nesse quarto semestre a gente vem alimentando também um projeto que a gente tinha e que começou a nascer ainda mais no quarto semestre, onde a gente era incentivado realmente a fazer como TCC, que na FATEC a gente chama de trabalho de TG, na verdade, né? Então, trabalho de graduação, se você for pegar a sigla, que é o TG, que a gente chama. Que na verdade é o TCC, no final das contas, né? Então, ele nasce, entre aspas, no quarto semestre e a gente vem caminhando para os 2 últimos semestres junto com ele, onde no último semestre a gente apresenta o projeto e a gente vê se vai ser aprovado ou não, né? E aí, realmente, no quinto semestre a gente já tem uma matéria de TG, a gente tem inglês também, todos os semestres, tá? Eu acabei colocando inglês aqui no penúltimo, mas, assim, em todos os semestres, do primeiro ao último, você vai ter inglês e o inglês ele vai evoluindo. Então, é inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6, que você tem ao longo do curso, né, de análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC. Aí você já começa a caminhar ali para o final do curso, aí você começa a ter matérias mais não tão técnicas, não tão profundas, como por exemplo empreendedorismo, tópicos especiais de computação, etc. Você fica muito mais voltado a entregar e a trabalhar em cima do seu projeto de graduação, que no nosso caso foi uma consolidação das matérias que a gente teve anteriormente, né? Então a gente fez um aplicativo focado para estudantes universitários se conseguirem se organizar e estudarem com mais profundidade. Então, perceba, a gente juntou todos os conceitos que a gente utilizou antes,
que a gente precisava entender como funcionava um banco de dados e a propriamente utilizar ele, a desenvolver programações mobiles utilizando a linguagem de programação que a gente aprendeu lá atrás. Então perceba, conforme a gente foi partindo para o final do curso, a gente foi aproveitando todas as matérias, mesmo que indiretamente, para construir o projeto final, que é o trabalho de graduação, o famoso TG lá da FATEC Sorocaba, que também significa que é o TCC, como a galera popularmente conhece aí por fora. E aí já no último semestre a gente já tem umas matérias muito mais tranquilas, assim, a gente tem, por exemplo, gestão em governança, inteligência artificial, que é uma matéria que foi na época que eu me amarrei também, inteligência artificial, de entender ali como funcionam os processos de seleção, os principais algoritmos lá da inteligência artificial. Eu lembro que a gente utilizava um software. Eu não me lembro qual software que era, mas era que fazia predição de dados, fazia toda uma análise de dados lá, e era super interessante. Eu gostava muito dessa matéria, principalmente porque era a matéria mais técnica do semestre, então era realmente interessante, assim, sabe, entender como funcionava aquilo. Porque eu me lembro que na época a inteligência artificial tava, tipo, bombando muito mesmo, o pessoal tava no auge do GPT, eu acho, digamos assim, se eu posso dizer isso, né? Na época era muito novo para todo mundo, então, tipo, a gente queria entender como tudo aquilo funcionava, algoritmos de análise de dados, etc. Então foi realmente muito interessante, cara. Foi muito interessante ter esse primeiro contato com a matéria técnica, realmente, sabe, de inteligência artificial. E também a gente teve ética e responsabilidade e o estágio, né, que era a finalização. No meu caso, eu vim a mercado e entrei como jovem aprendiz em uma empresa de móveis em Sorocaba. Então foi bem interessante, assim, sabe? Porque foi o fechamento de um ciclo de 3 anos, apesar de ser um curso de 4 anos. Eu acabei finalizando ele em 3 porque eu optei por fazer no período da manhã os 2 primeiros anos. Então eu tive um volume muito maior de matérias. E por consequência eu acabei eliminando as matérias do curso. Então aquilo que era um curso de 4 anos passou a ser um curso de 3 no final. E acabei economizando esse 1 ano aí de esforço que eu poderia estar me aplicando para outras coisas. Hoje em dia, por exemplo, eu já faço pós-graduação na FIAP de desenvolvimento de software full stack. Então acabou sendo muito mais interessante para mim. Tive que me aplicar durante um período muito maior, mas acabou sendo um período de aprendizagem muito grande também, de muita dedicação. Porque pedia, não é fácil. Estudar na FATEC de Sorocaba. Quem é aqui de Sorocaba sabe como é que funciona a FATEC de Sorocaba. Ainda mais a galera que já estudou lá sabe que não é trivial se formar lá. Então foi bem interessante mesmo. E basicamente foi esse, cara, o meu processo de graduação em análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC de Sorocaba. Eu começo em 2021 e acabo no meio de 2024. Foi interessante, cara. Foi assim uma das melhores experiências que eu tive, academicamente falando. Não me arrependo de ter feito. Eu vejo que tem uma galera hoje que não tá muito afim de fazer faculdade, principalmente por ser uma faculdade de computação, né, TI. Mas a minha recomendação é que faça, cara. Faça, se aplique, participe de maratonas de programação. Eu, quando tive a oportunidade, participei de todas possíveis. Eventos de palestras, semanas de tecnologia, participei de todas as possíveis também na FATEC de Sorocaba. E sou muito grato, cara, porque conheci muita gente legal, muita gente experiente. Tive muitos amigos que eu fiz lá. Falo com todos eles até hoje, inclusive. Então, assim, faça, cara. Se você tem a oportunidade de fazer uma faculdade, seja na área que for, a minha sugestão é que faça mesmo, se dedique, porque vale a pena, cara. Você aprende muita coisa, técnica e não técnica. Você conhece muita gente, faz muito network, então é muito interessante. Falo sem sombra de dúvidas que foi uma das melhores experiências acadêmicas para mim, sem pensar duas vezes, com certeza. Bom, mas é isso, rapaziada. Eu queria trazer esse conteúdo para vocês hoje, mostrar como foi meu processo de graduação lá em análise e desenvolvimento de sistemas na FATEC de Sorocaba. E, bom, se você curtiu o vídeo, se você fez algum curso parecido ou se você está em processo de graduação também, comenta para mim aí, mano. Deixa nos comentários aí, eu leio todos e eventualmente respondo algum também. Então, deixa aí o que você achou do vídeo, se você pensa ou não em fazer faculdade também de computação, pra mim tá dando uma olhada aí, fechou? Valeu, rapaziada, é nóis e tamo junto.